Sim, as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, culpadas como parte do fermento que faz crescer o cansaço psíquico, e não tem coisa melhor para acabar com a sua vida do que a expectativa. Então, a gente tem visto o Brasil configurando aí nessas listas sobre saúde mental. A nossa saúde mental... Mas isso daí parece que é um fenômeno mundial, né? Você para ver Estados Unidos, Europa, China, tem sempre algum lugar que tem uma reclamação sobre isso. E a minha pergunta é, você como filósofo, você acha que a nossa saúde mental, ela piorou, tendo em vista a modernidade e como é o estado das coisas que a gente vive hoje, ou o nosso olhar sobre a saúde mental melhorou a ponto da gente conseguir diagnosticar esses males nos indivíduos? Olha, eu acho que em alguma medida, na forma que você colocou, melhorou no sentido de que hoje nós temos ferramentas conceituais e diagnósticas maiores. Portanto, a gente vê mais. Ao mesmo tempo, há ambiguidades nesse processo. Primeiro, nunca houve conceito de saúde mental. Nunca houve, eu digo, na maior parte da história da espécie sapiens. Na pré-história não precisa nem falar. Agora, durante muito tempo, na Antiguidade, ou mesmo na Idade Média, se achava que aquilo que depois acabou sendo chamado de problema de saúde mental era, na realidade, surtos místicos. Presença de demônios, de deuses. Isso era muito comum, né? É muito provável que você pegasse um desses psiquiatras hoje em dia que vive de diagnóstico e de medicação, se soltasse ele na Grécia Antiga, na Idade Média, em Roma, ele ia botar um monte de gente que a gente considera interessante tomando Aldol, internado, com diagnóstico, né? Se você pensar, por exemplo, nas mulheres místicas medievais, século XII, XIII, XIV, XV, que tem livros maravilhosos sobre sua experiência mística com Deus, com Jesus Cristo, ele ia meter elas todas no sanatório, como se falava antigamente. Hoje deve ter um nome mais bonito, né, para isso, por causa do marketing. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para comparar se a saúde mental hoje é pior do que era 200 anos atrás. Porque não existia o conceito de saúde mental. Entende? Não existia esse conceito. Então não dá para dizer que era pior ou era melhor. Quando Freud começa, ou um pouco antes dele, outros autores começam a identificar, e junto com ele, na mesma fase, começa a surgir o que a gente poderia chamar hoje de psicologia profunda, psiquiatria, né? O Freud achava que ele era um neurologista no começo, o Jung já se pensava psiquiatra. Então, assim, então fica difícil fazer a comparação. Fazer a comparação é, como a gente fala em filosofia, epistemologicamente inconsistente. O que significa esse palavrão? Epistemologia é teoria da ciência, tá? É a parte da filosofia em que você se transforma em especialista em como funciona a ciência. Que no meu caso é exatamente o que eu fiz o pós-doutorado em Tel Aviv. Pós-doutorado em epistemologia. Né? Então, epistemologicamente, não dá para fazer essa comparação, portanto, não dá para responder sua pergunta. Porque tem esse pensamento bucólico que a gente ouve. De que antes era legal. Nossa, mas tudo era muito melhor antes. Isso é romantismo. Tá vendo? Isso é o romantismo. É o resto do romantismo. Antes as pessoas eram mais verdadeiras. Antes a vida na natureza era melhor. Não resta dúvida que você tinha menos gente, menos poluição. As cidades já eram consideradas um lixo. Imagina, não tinha esgoto. Nossa, imagina. Imagina como devia feder aquele negócio. E as pessoas que viviam em cidade eram consideradas pessoas duvidosas, no sentido de que os homens eram interessados só em fazer negócio, as mulheres eram prostitutas. Sabe essa ideia de que na cidade só se vendia coisa? É só ver, França na Revolução, o estado que estava a cidade, né? Dos miseráveis. Era tudo meio fedorento, sujo, imundo, enquanto que quem vivia no campo vivia provavelmente um pouco melhor. Agora, ainda assim não existia essa clareza do que é uma doença mental. Agora,
Ao mesmo tempo, se a gente comparar, por exemplo, 50 anos atrás, que já havia o conceito de doença mental, se a gente comparar, por exemplo, a minha geração, eu tinha 20 anos em 1980, certo? Ou se a gente comparar quem está agora com 40, com quem hoje tem 20, ou mesmo se a gente comparar quem está hoje com 30, com gente que hoje tem 18, 17, hoje os jovens são mais medicados. Eles chegam na universidade diagnosticados, muitos, é claro que não são todos, mas hoje existe muita literatura consistente, epistemologicamente, de pesquisa e de estudo, que mostra que existe, entre aspas, porque não se pega, não é contagioso, um surto de problemas mentais, psicológicos, medicados, diagnosticados entre jovens. Então, se não dá para comparar com 200 anos atrás, nem 1000 anos atrás, dá para comparar com 50 anos atrás, com 20 anos atrás, ou mesmo com 10 ou 15 anos atrás. Quem trabalha em universidade sabe disso. O quanto você acha, desculpa até interrompendo 10, 15 anos atrás, porque eu acho que é um ponto bom para a gente conectar. Rede social. O quanto você acha que o surgimento das redes sociais, nesses últimos 10, 15 anos, é responsável por esse adoecimento, esses transtornos mentais modernos? Olha, o que eu ia dizer que nos leva ao tipo de pergunta que você fez é que, ao mesmo tempo, o fato da gente ter mais mecanismos de diagnósticos e o fato disso tudo ter se transformado num imenso mercado. Qual é o problema quando uma coisa se transforma num imenso mercado? Você não sabe mais o que é ela e o que é ela sem o mercado. Ou o que faz com que a presença do mercado faça você achar que ela é daquele jeito. O que eu quero dizer? Quando você tem vários players envolvidos no mercado da saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, o jornalista, o cara que trabalha nas redes sociais, certo? Falando e vendendo tratamentos e vendendo soluções disso, certo? Ou seja, você tem todo um universo onde você tem vários players, né? Vivendo disso, gerando demanda, tá? Chega algum momento, você tem um filho na escola, esse filho, sei lá, tem 5 anos hoje, a escola chama você para uma reunião, porque acha que o teu filho está desenvolvendo algum tipo de comportamento diagnosticável. Isso hoje é uma realidade. Agora veja bem, a escola já chama você, que é pai ou mãe, porque a escola já está preocupado que se tiver algum problema e ela não chamou você, você vai acusá-la de falta de atenção ou, quem sabe, vai processá-la. Então, o mercado da saúde mental hoje ele já tangencia o mercado contencioso jurídico. Todo mundo tem medo de contencioso jurídico, porque, inclusive, no Brasil, né, acho que uma das frases mais faladas hoje em dia é "eu vou te processar", seja lá pelo que for. Né? Então, as escolas elas fazem parcerias com clínicas, com profissionais e pulam na frente das famílias com medo que as famílias venham dar problemas para elas em caso de possíveis comportamentos complicados dos seus filhos. E a verdade é que a família pode fazer isso mesmo. Então a escola tem que se proteger disso. Só que na medida que ela se protege disso, ela avança o sinal, muitas vezes apontando diagnósticos que não necessariamente o moleque está com esse problema todo. Entendeu? Mas a mãe e o pai já ficam paranoicos. Coisa mais paranoica hoje no mundo do que pai e mãe jovem. Né? Tanto que eles hoje estão resolvendo não ter filhos para não ter problema. Filho se transformou naquilo que em seguro se chama de sinistro, né? Quando dá pau, né? Então, assim, dizendo para você, se as redes sociais é um agente, uma espécie de player, redes sociais é um monte de gente, né? Não é uma coisa só. Se as redes sociais elas somam ao sofrimento psíquico dos jovens, muito provavelmente sim.
Porque, primeiro, a rede social tem uma característica que ela tende a saturar tudo, né? Então, quando uma coisa dá engajamento, tem tração, significa que tem um monte de louco que só fala daquilo. Né? Isso que é tração, isso que é engajamento. Um monte de louco que fica ali na porra do celular, ou do computador, ou do iPad, seja lá o que for, pendurado nesse negócio, certo? Então, isso já é um fator que pode levar a suspeitas de cansaço psíquico, né? Agora, imagine quando você está falando isso com jovens adolescentes, que normalmente têm famílias pequenas, atomizadas, certo? Que tem uma fase da vida. Nem me pergunte como era o adolescente há 1000 anos atrás, porque não existia adolescente, tá? Outro dia alguém me perguntou no meu canal, no YouTube, né? Com as meninas, como era a educação infantil na Idade Média. Não existia educação infantil na Idade Média. Vai plantar uma abóbora, né? É mais ou menos isso. Essa é a pá, esse é o buraco. É né? isso aí. Quando a menina estava menstruada, virava banho. Certo? Como era a educação infantil na Idade Média? Veja que esse tipo de pergunta é típica pergunta que surge na cabeça de uma pessoa, porque ela está ali navegando pelo nível superficial da conversa, ela não tem repertório, certo? Mas como ela está navegando pelo nível superficial da conversa, ela está querendo refletir sobre a educação, então sai uma pergunta como essa com intenção comparativa, mas não pode, né? Porque não havia, de forma nenhuma, educação infantil na Idade Média. Não havia nem há 300 anos atrás, né? Bom, mas voltando ao que a gente estava falando, sim, as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, culpadas como parte do fermento que faz crescer o cansaço psíquico, problemas psíquicos. Isso significa que a gente deve shut down as redes sociais? Não. Inclusive nem dá. Ela é um mercado do capital hoje em dia. Nem dá para fechar. Mas elas geram ansiedade, elas geram expectativas, elas geram expectativa de autoestima, de reconhecimento, de visibilidade, e não tem coisa melhor para acabar com a sua vida do que expectativa.